Olá, queridos alunos e alunas do curso de Contabilidade da disciplina de Contabilidade e Custos. Tenha uma boa noite. Hoje, 27/4, e eu, professora Sônia Santos, estarei ministrando para vocês a nossa primeira aula dessa disciplina de Contabilidade e Custo. Nesse primeiro momento que nós estamos então adentrando a uma disciplina que por vezes nós já havíamos ter falado em outras disciplinas no decorrer deste curso, já que vocês já estão praticamente em processo de formatura, mas vale muito a pena salientar sobre essa disciplina. Por quê, professora? Porque é uma disciplina que ela realmente é recorrente de vários concursos públicos e principalmente da prova do CRC. Então, não a ter este conhecimento para que vocês possam estar fazendo uma prova ou de repente mesmo estar já buscando então, o seu CRC na prova de suficiência, é muito importante adentrar com este conhecimento. Valo para vocês nesse momento que a contabilidade de custo, ela já é uma evolução da contabilidade financeira e nós vamos ver isso já nos próximos tópicos. Alunos, como nós falamos sobre a questão da contabilidade de custo, sem sombra de dúvida, nós temos que realmente contextualizar. Afinal de contas, quando a gente percebe que a contabilidade ela sofre uma evolução, é porque a própria humanidade também requer de nós contadores que passamos a eles a ter respostas a uma necessidade. Então, cria-se uma lacuna entre um problema e o outro, e nesse exato momento nós vamos contextualizar o que foi que aconteceu, porque até então nós só tínhamos então a contabilidade financeira. E por que a necessidade de se ter uma contabilidade de custo? Vamos lá. Essa está diretamente ligada aos processos que se derivam da Revolução Industrial. Assim, o início da contabilidade de custo se dá a partir dos meados do século XVII, com o declínio da produção artesanal. A Revolução Industrial foi uma das maiores transformações já vistas pela humanidade. Apropriando-se de evoluções tecnológicas, com o advento da máquina a vapor de James Watt, de 1764, os volumes produzidos aumentaram exponencialmente, o que explica o declínio do modelo artesanal de produção. Muito bem, queridos alunos e alunas, eu quero muito que vocês atenham para as necessidades da humanidade. Então, quando nós falamos nessas especializações da contabilidade, e isso nós vamos trazer então algumas retóricas agora, porque a contabilidade ela inicia numa contabilidade financeira, lá atrás. Uma questão já dos nossos ancestrais até mesmo estarem utilizando. E ela vem então sendo utilizada de uma forma bastante simples, vamos dizer assim, Até então, o que ocorre? No século XVII há uma evolução. Evolução em quê? Evolução em produção. A produção de produtos acabados, por sua vez, ela passa a ser tratada de uma forma bastante exponencial, já que até então o que tinha na Europa, e vamos colocar assim na própria Europa, que é onde inicia essa revolução industrial, na Inglaterra, eram apenas clãs. E o que eram clãs? Clãs eram mini fazendas, onde as pessoas colhiam muitas das vezes algodão, faziam a tosa da lã, e produziam um artefato, que pode ser um calçado, uma roupa, uma sacola, uma bolsa. E qual é o diferencial disso tudo? Vejam só. O diferencial é que o artesão conseguia produzir apenas um artefato, por vez. Ele não conseguia trabalhar em série. Então, a produção dele era uma produção pequena.
Ele não conseguia trabalhar de uma forma que atendesse, por sua vez, uma superprodução e que fizesse com que, se eu tenho uma superprodução, eu posso diminuir os meus custos. Vamos entender um pouquinho no próximo slide? Queridos alunos, como nós mesmos já havíamos falado lá no slide número 2, o mundo, o planeta passa por uma revolução, exatamente no século 17. Que revolução é essa? A Revolução Industrial, ela nasce na Inglaterra, né? E o que houve? Qual foi essa manifestação? Qual foi esse advento? 2 adventos aconteceram. Primeiro, naquela época era muito comum as tecelagens artesanais. E todo mundo sabe que uma tecelagem artesanal é algo que realmente faça uma produção de tecidos era muito lenta. Com o advento da tecnologia, da teceladora a vapor, então ela passa a produzir um quantitativo de tecidos em que uma única máquina ela teria condições de comportar a mão de obra de até 16 trabalhadores. Então, o movimento, né, de produto acabado, a quantitativo de produtos acabados acaba sendo muito maior, né? E a segunda situação é a própria máquina a vapor, ou as locomotivas a vapor. O que aconteceu com esse advento também da tecnologia? Elas conseguiam transportar toda esta mercadoria de um local para outro, de um estado para outro, de um país, né, para outros países. Então, essa transformação, que a gente chama de faturamento das empresas, houve a necessidade, né, de capitanear novos conhecimentos. E um desses conhecimentos realmente foi a contabilidade custo, que foi aplicada nesse momento de uma necessidade humana. Só para nós finalizarmos, então, o ponto de vista do slide número 3, ora com a Revolução Industrial e os processos de produção se aperfeiçoando e a contrapartida aos mercados consumidores, também a expansão, criaram a necessidade de um modelo contábil mais robusto, uma vez que muitas dificuldades começaram a surgir com o modelo até então em uso. Fatores com maior complexidade nas compras, mais itens, mais fornecedores, surgimento de novos fatores como salários, aluguel e o uso intensivo de máquinas gerando depreciação, representando as principais dificuldades na gestão pelo modelo contábil tradicional, então, para a época. As dificuldades ficavam cada vez mais latentes, se considerando ainda o aumento da concorrência, tornando necessário todo e qualquer esforço na busca da competitividade. Alunos, quando nós tratamos, então, de um momento comercial, né, em que o aumento desta produção faz com que essas empresas aumentem em muito o seu faturamento. Mas ao passo que se muda e aumenta exponencialmente esse faturamento, há algumas situações em que se entra em dúvida e traz problemas. Vamos pensar? Vejam, a compra de insumos. Na verdade, o que acontecia lá com o tecelão, no clã? Praticamente ele não comprava esse insumo, ele produzia o insumo e transformava em produto, em artefato. Agora não. Esse industrial, ele precisa comprar, sim, insumos de produção, que serão processados. E o que vai acontecer? Sairão produtos acabados. Então, nós vamos perceber que agora esse trabalho ele está sendo feito por processos. E esses processos chamam a atenção, porque a partir do momento que eu consigo departamentalizar um processo de produto acabado, eu consigo entender que para cada finalização desse processo haverá um custo. E esse custo vai interferir de forma estrategicamente direta no preço final do meu produto acabado.
nós falamos, esse industrial, ele passa a requerer, então, além das suas necessidades, ele precisa controlar os gastos em todas as etapas de produção, melhorar a definição do valor dos estoques, inclusive de matéria-prima e também insumos, facilitar a formação de preços de vendas e o mais latente, possibilitar gerência efetiva na redução de custos. Muito bem, vamos lá. O que ocorre? Com o aumento, dessas empresas também em valores, faturamento, estrutura, tamanho, esses industriais eles passam a contratar pessoas, ou eles não teriam mais condições de estar à frente desses negócios. Então, quem estaria? Os gerentes. Para que esse gerente pudesse ter uma noção também da valorização que ele teria na compra de insumos, na formação do preço, no controle de gastos e despesas, mais do que necessário que a contabilidade abordasse a ele essas informações. E o que ocorre nesse momento? Abre-se uma lacuna entre a contabilidade financeira, que já não detinha mais este conhecimento, e uma nova necessidade humana. Essa necessidade de buscar este conhecimento. Afinal, a cada processo que essa indústria passa por este insumo, há uma despesa, há um gasto intrínseco naquele produto que está sendo acabado. Então, havia uma grande preocupação de como controlar esses gastos e essas despesas vamos dizer assim, por cada momento em que o produto estivesse sendo feito durante o processo de fabricação. Surge então um novo modelo contábil, ainda que incipiente, focado na gestão de custos. Esse novo modelo pode ser considerado o primórdio da contabilidade custo, como conhecida hoje, e surgiu na chamada primeira etapa da Revolução Industrial, sobretudo nas indústrias têxteis da Inglaterra, no final do século XVIII. Esse primórdio da evolução da contabilidade custo se promulgou até meados do século XIX. Vimos então que a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, ela passa por etapas. Por quê? Ela surge então, saindo lá dos clãs, pequenas fazendas no interior da Inglaterra, e vão se apropriar em metrópoles, em que grandes estações industriais passam a conduzir esse tipo de trabalho. Então, inicia-se uma produção efetivamente de uma mão de obra agora por máquinas, o que era antes produzida por seres humanos. Com esta grandiosidade de produtos acabados e a necessidade de venda e também de envio de mercadorias para outros lugares e também outros países, nasce essa contabilidade, nasce essa necessidade da contabilidade custo. Sendo que, na segunda etapa da Revolução Industrial, entre o final do século XVIII e o século XX, as indústrias se espalham pelo mundo, com o domínio da metalúrgica, a fabricação de máquinas e outros bens se intensificou, dando ainda maior crescimento ao processo de industrialização. Esse período foi que a contabilidade de custos se consolidou, evoluiu ainda mais. Então nós vimos que a contabilidade ela sofre processos evolutivos, vai depender da necessidade humana e a forma com que empresários e também outros meios necessitam dessa informação, que tratem a informação de alguma forma em que os princípios contábeis sejam eleitos nesse momento, já que a contabilidade ela tem como um dos maiores princípios a continuidade das empresas. Fazer com que a empresa fique então de forma extensiva, aberta, não é isso, pessoal? E o que mais? Eleja o lucro da entidade.
Naquele momento, as indústrias começam a se espalhar pelo mundo, como nós vimos hoje, não é isso mesmo? Olha lá, a Revolução Industrial, ela começa lá na Inglaterra do século XVIII. Muito bem. E ela se expande e começa a trabalhar em outros países também. E o que é mais importante? Quando na mudança do século, tanto de 18 e início do século 20, iniciam então o que? As grandes metalúrgicas, as fabricações de máquinas e outros bens se intensificaram. Então, a industrialização, mais do que necessitou, ela consolida nesse momento a contabilidade custo, não só na Europa, como em todo o planeta. Queridos, quero finalizar esse nosso primeiro vídeo, tá? Tomando então esse ponto de vista em relação às necessidades do ser humano e como a contabilidade foi inteligente, evolutiva para atender a humanidade sobre essas exigências, sobre essas necessidades, ok? Vamos falar um pouquinho então do início da terceira etapa da Revolução Industrial, já no final do século 70, início do século 80, com o desenvolvimento agora de uma alta tecnologia, ou seja, a tecnologia e advento de robóticas, das telecomunicações, da informática. A contabilidade de custo começa então uma nova evolução, auxiliada sobretudo pela informática, ou seja, tecnologia da informação. Assim, a contabilidade de custo seguiu seu caminho evolutivo, chegando ao ponto que nós conhecemos hoje. Queridos alunos, nós vamos então tratar esse nosso primeiro vídeo de uma forma em que elucide para vocês por que a contabilidade de custo evolui de uma contabilidade chamada financeira, já que era tão utilizada essa contabilidade financeira, ela passa a não ter utilidade à humanidade. Então a contabilidade de custo veio acoplar ao que nós já existíamos? Não exatamente assim. O que surge é uma especialização, como se fosse um braço dessa contabilidade, por uma necessidade de um setor específico. Ou seja, nós estamos falando de linhas de montagem que até então não existia no planeta Terra. Nós estamos falando de processos de fabricação para produtos acabados em que a necessidade de se capitanear recursos, insumos, mão de obra e tudo isso de forma muito processual. Já que na época anterior, eles fabricavam uma calça, vamos dizer, por dia. E quando se passa então para a Revolução Industrial com maquinários a vapor, eles poderiam fabricar milhares de calças por dia. Então já não é mais a compra de meros tecidos ou metros de tecidos. Não, é a compra de containers de tecido. Uma mão de obra que vai fazer o corte de milhares de calças. Uma mão de obra que vai confeccionar milhares de calças. Então, as demandas aumentam. Então, a necessidade de se controlar. Até porque a contabilidade só visa, independente da sua área de atuação ou sua especialidade, uma única situação: a minimização dos minhas despesas em detrimento ao lucro da empresa. Ou seja, o processo é capitalista. A empresa só vai sobreviver se ela tiver lucro. Então, fecho com vocês esse primeiro momento. É o momento em que a gente chama a atenção, né, de onde essa contabilidade surge e por onde nós vamos permear esses 18 dias de disciplina. Um ponto de vista que surge lá, né, vamos supor, em que a necessidade humana era só de saber quantitativos. Quanto comprei? Quanto me custou? Quanto vou vender? Quanto lucrei?
Essa é a contabilidade financeira. Quando passamos para a contabilidade de custo, é uma contabilidade em que ela tenta apropriar de informações de forma processual. Já não é mais aquela questão de pequenas quantidades, e sim grandes volumes de quantitativos. E se não surge esta contabilidade, provavelmente essa revolução não teria sucesso. Nós não teríamos chegado aqui com todo esse evolutivo em que nós passamos, então, de uma contabilidade financeira a uma contabilidade de custo, hoje contabilidade gerencial, e fazendo, então, capitaneando em todos os sentidos a controladoria. Não é isso? Quero que vocês, então, assistam esse vídeo, escutem esse vídeo e façam para mim um trabalho crítico em que vocês entenderam sobre a evolução da contabilidade financeira para a contabilidade de custo. A evolução da informação, a informação do empresário industrial, a informação do homem em relação ao controle do seu patrimônio. Fico então no aguardo, vocês vão fazer esse trabalho para a professora, tá? E vocês poderão mandar para mim pelo WhatsApp sem problema nenhum. É só uma pequena resenha do que vocês entenderam sobre esse momento evolutivo da contabilidade. Muito obrigada pela atenção. Nós vamos encerrar então esse primeiro momento da nossa aula 1. Amanhã a professora já vai mandar para vocês, tá? A explicação dos slides do 8 em diante, que aí nós já vamos entrar então na introdução de fato da contabilidade de custo. Muito obrigada e boa noite.